Olá, então, caríssimos colegas, vamos para a nossa quarta aula de História da Igreja, História Medieval. Lembrando que essa aula não substitui a aula do professor, nem muito menos a leitura da apostila. Então, hoje nós vamos entender como a Igreja ajudou a costurar praticamente a Europa no começo da Idade Média. Então, nós vamos ver aí o Oriente e o Ocidente e os passos da Idade Média, a crise de Roma, a conversão dos povos germânicos, o avanço do Islã, como foi importante então a igreja neste período. Então vamos começar pelo Oriente e o Ocidente, a mesma fé, mas com diferenças profundas. Antes da Idade Média, na Europa, tem uma coisa que é muito importante. O Império Romano ele foi dividido em duas partes para facilitar o governo. O Oriente com a capital Bizâncio, que era Constantinopla, e o Ocidente com a capital Roma. E aí começa o afastamento progressivo. Por quê? Primeiro, de fato político. Muitas vezes os dois lados tinham interesses próprios e disputas de autoridade. E o segundo é que a religião e as decisões eclesiais. Em crise como as heresias e os concílios, o Oriente e o Ocidente foram criando respostas de estilos diferentes. E terceiro foi a cultura. O Ocidente foi criando uma produção cristã com perfil próprio, com grandes autoridades como o Papa, cardeais, bispos com maiores autoridades e tudo mais, e os laços culturais eles foram afrouxando. Então por uma questão política, cultural e eclesial, e algumas decisões, o Ocidente e o Oriente eles acabaram se distanciando. E tem um ponto que vira o nó total, obviamente, que foi a autoridade do Papa. O Oriente ele não aceitava a ideia de um Papa com a supremacia total. Ele defendia uma visão mais de patriarcados com honra, tipo o primeiro entre os iguais. Resumindo, era a mesma fé cristã, mas com tensões políticas e culturais e administrativas que vão crescendo, culminando até num cisma, né, depois, lá no ano 1000. Então, os historiadores humanistas, eles lá no século XV, eles dividiram a história em três caixas: a Idade Antiga, a Idade Média e a Idade Moderna. E colocaram a Idade Média mais ou menos entre o ano de 476, que foi a queda do Império Romano do Ocidente, a 1453, que foi a queda de Constantinopla. Só que a apostila lembra dois erros clássicos. Chamar a Idade Média de trevas e decadência, como se fosse um buraco negro da história, é uma simplificação. E dois, supervalorizar o próprio tempo é julgar o passado com a régua do presente. Então, o caminho mais justo é nós entendermos o período por ele mesmo, com fontes e com consciência de que a gente nunca reconstrói tudo perfeito. E didaticamente, dá para dividir a Idade Média em fases. A apostila propõe quatro, que é a incubação, a alta didaxe, a baixa dispersão, aliás, a alta didaxe e a baixa dispersão, mostrando que foi um período de mudanças profundo. Então nós tivemos esses quatro períodos ali que a apostila ela deixa claro ali no material. Então vamos lá para a crise romana, a crise de Roma. Por que o império começou a cair? Para entender a Idade Média, nós precisamos entender por que Roma balançou. O material ele aponta uma crise ficando clara a partir do século III, com várias causas: crises políticas, sucessão instável, brigas por poder, colapso do sistema escravista, menos conquistas, menos escravos, problemas econômicos, o êxodo para a cidade, os gastos do Estado por imposto, inflação, empobrecimento. Teve as dificuldades de se defender as fronteiras. Então, até o impacto cultural e moral com as novas ideias, inclusive o cristianismo, pregando valores diferentes da lógica imperial. Pensa assim, Roma era uma super máquina, mas super máquina também quebra. E quando vem o custo de manutenção, por ser uma super máquina, o custo foi absurdo. Então, deixaram ruir. Daí nós tivemos as invasões bárbaras. E o que esse termo significa na verdade? Quando as invasões começaram, a apostila explica a palavra bárbaro. Ela nasceu como um não grego, estrangeiro. Então, bárbaro, todo aquele que não fosse grego ou latino era bárbaro, um estrangeiro. Alguém que falava uma língua que parecia bar para os gregos. Depois virou um não romano e acabou ganhando um sentido pejorativo, como se fosse sem cultura. Então, começou para os gregos
como alguém que falava uma língua que eles não entendiam, que soava como bar, 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 até que acabou sendo levado a esse sentido pejorativo como uma pessoa sem cultura. E aqui é importante, não era ausência de cultura, era outra cultura. Não podemos classificar os bárbaros como sem culturas, eles eram de uma cultura diferente. Sobre as causas das invasões, aliás, a apostila também destaca que eram as fronteiras mais fracas, menos tropas, a pressão de povos como os hunos empurrando por outros povos, ondas sucessivas de invasões, fome e mudança de clima em certas regiões, e, é claro, a atração pelas riquezas do império. As consequências foi a insegurança, as cidades saqueadas, um êxodo urbano, o enfraquecimento de comunidades cristãs, mas a igreja ainda tinha estrutura para continuar a sua missão. Daí nós vemos a conversão dos povos germânicos, onde a historiografia latina chama de invasão destrutiva, e a historiografia germânica chama de emigração, penetração gradual e às vezes pacífica. Então a invasão dos bárbaros germânicos, ela é chamada pela historiografia latina como uma invasão destrutiva, e para os germânicos foi uma imigração. E a atitude dos cristãos também muda. Primeiro, eles tiveram, obviamente, o desprezo e o medo. Veio um pessoal de uma outra cultura. Depois, eles tiveram a percepção de que era possível evangelizá-los e reorganizar a vida social junto com esse povo. Então começou aí um trabalho de evangelização dos povos germânicos. O material ele ainda lista vários povos, os visigodos, os vândalos, os estrogodos e por aí e assim por diante. E mostra algo importante. Muitos tiveram contato com o cristianismo na versão ariana, antes de se aproximarem do catolicismo. Então eles tiveram mais contato com a versão ariana, a versão ali propagada por Ário. E daí teve a conversão dos francos, especialmente com Clovis, batizado em 496. Isso foi visto um ponto decisivo, porque freou a expansão do arianismo entre os germânicos e deu uma base católica forte para a formação política europeia. Abriu um caminho para unificação em torno da fé. Com isso, a igreja teve um papel gigante em meio ao caos que se instalou com essas invasões bárbaras. A estrutura de sobrevivência da sociedade, ela salvou a cultura clássica, guardando os textos e os saberes, sobretudo nos mosteiros, acolheu e protegeu a população, as igrejas e os mosteiros eram como refúgios, ajudou a reorganizar o direito à administração quando o império sumiu e, e evangelizou os reinos que surgiram, ajudando a formar a chamada civilização cristã medieval, a cristandade. Ou seja, não foi só uma religião de altar, a Igreja Católica, ela foi também educação, assistência, organização social e cultural. Só que tivemos o avanço do Islã, a qual o material ele traz essa virada histórica do grande Islã, que nasce na Arábia como Maomé, né, Mohammed. O texto resume as crenças e práticas em um Deus, Alá, Maomé como profeta e o julgamento, e os deveres como profissão de fé. Orações, jejuns no Ramadã, esmola, peregrinação a Meca e assim por diante. E as conquistas são rápido. Em 635 eles conquistam Damasco, em 636 a Síria toda, em 638 Jerusalém, em 643 Alexandria, depois Cartago em 698. Na Espanha a conquista começa em 711 e dura até 1492, com a resistência cristã no norte, onde eles tiveram a reconquista. E o a apostila também fala aqui no finalzinho dela sobre os estados pontifícios, o Papa virando mais do que bispos, né? Mostra como o enfraquecimento do poder imperial na Itália, com os papas passaram a ter um papel de proteção e organização, e com isso impulsionou um poder territorial administrativo, patrimônio e doações, até aparecer a ideia prática de um Estado da Igreja. Então, lá pelo final ali lá em meados da Idade Média ali, quase no final, o Papa ele acaba virando também um líder político, um líder social e político, com a
com a criação dos estados papais. Eram territórios na Itália que não tinham poder administrativo consolidado e acabaram então se consolidando o poder pelo Papa, criando estados administrados pelo Papa. Então, se nós tivermos que resumir essa aula numa frase, a gente pode dizer que a Idade Média nasce quando Roma se fragmenta, aí a Europa muda de povo e de estrutura, e a igreja vira uma ponte entre as culturas, preservando, organizando e evangelizando. Então, é isso que o material quer trazer nessa questão dessa questão de falar da igreja na Idade Média, é que a Idade Média ela foi uma ponte de união entre os povos e entre as culturas dentro da Europa, dentro do Ocidente, na qual ela ajudou a preservar, organizar e evangelizar. Muito obrigado a todos.